Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Formiga na Tela, o videocast semanal do Formiga Elétrica, hoje diretamente aqui da Toca Audiovisual em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, para falar de um tema muito especial, os 80 anos do filme No Tempo das Diligências, do John Ford. E antes de começar, vale lembrar que o Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento recorrente no site Apoia-se. Então, se você gosta do nosso trabalho, curte o nosso site, os nossos podcasts e também os nossos vídeos, vai lá em www.apoia.se/Formiga Elétrica, escolhe o valor que você acha que a gente merece e contribui para o formigueiro ficar cada vez maior. No Tempo das Diligências é um filme que tá sempre nas listas de melhores filmes de todos os tempos e não é à toa. Tanto que faz 80 anos que ele foi lançado e a gente tá aqui ainda falando sobre ele. Principalmente porque, além de ser um grande filme, de ser emocionante, ser divertido, ser muito bem dirigido pelo John Ford, esse filme foi responsável por uma renovação dentro do gênero western. Porque até os anos 30, o western era considerado um gênero menor. Por quê? Porque muitas produtoras faziam westerns em grande escala, principalmente de média-metragem, e esses filmes passavam antes da grande atração da sessão do dia, né? Então eram filmes de média-metragem, você assistia ali para se distrair até começar o grande filme, né? A grande estreia da semana. No entanto, No Tempo das Diligências se propôs a ser um faroeste classe A, né? Um faroeste grandioso, ir além, né, dessa simples aventura, até porque nesse período dos anos 30, o faroeste era muito associado ao público juvenil e ao público masculino. Então eram filmes de aventura mesmo, aquela coisa, no final, na última cena vai ter o duelo entre o mocinho e o bandido, vai ter sempre uma cidade, aquela cidade cenográfica clássica do faroeste. Não tinha grandes personagens nesses médias-metragens. E o John Ford, disposto a fazer essa renovação do western, até porque o som no cinema fez com que muitos diretores tivessem que se reinventar, né, para conseguir conquistar o espectador. O John Ford um dia estava lendo uma revista e se deparou com um conto que ele viu ali, um material muito rico para levar para a tela do cinema. A partir daí ele correu atrás para conseguir os direitos desse conto e procurou as produtoras para, enfim, vamos transformar esse conto num grande filme. Esse foi o primeiro passo para No Tempo das Diligências nascer, digamos assim. Eu falei aqui e não dei a sinopse do filme, né? É uma tradição no Formiga na Tela, a gente sempre esquece de dar a sinopse no começo do programa. Mas No Tempo das Diligências é a história de uma diligência. Parece meio óbvio, mas a diligência é o fio condutor da história. Essa diligência tá saindo de uma cidade, recebe 6 passageiros, só que se descobre que ao longo do caminho, o chefe dos Apaches, o Jerônimo, tá ameaçando, né, as pessoas que cruzarem essa fronteira. Então, o xerife da cidade resolve acompanhar essa diligência até o seu destino para evitar, né, que os Apaches ataquem as pessoas que estão nessa diligência. Então, assim, nessa diligência tem uma mulher grávida que tá indo encontrar o marido que tá no exército, tem um vendedor de uísque, tem um cara muito misterioso, um empresário misterioso que tem uma mala que ninguém pode encostar naquela mala, né? Tem também, não é o motorista, né, é o guia da diligência, que serve como alívio cômico dentro do filme, mas que também traz esse lado humano pra dentro da história. Enfim, essas 6 pessoas estão lá dentro daquela diligência e aquela diligência se torna um universo. Todas as histórias começam a fluir dentro da diligência. O que o John Ford encontrou nisso? Um modo de falar de histórias humanas, falar de sentimentos universais, sem deixar de fazer um filme de western, sem deixar de fazer um filme de aventura. Então, a construção da diligência, as cenas que se passam dentro da diligência, não são arroubos cênicos, né? É aquela coisa plano e contraplano. Mas os diálogos, o modo como as pessoas se olham, o modo como os atores interagem, deixa muito claro quem é mocinho, quem é bandido, quem tá naquela linha tênue entre o bom e o mal, e quem tá, principalmente o personagem de um cara que eu vou falar agora, que é o grande centro do filme, que é o John Wayne, que é o personagem mais neutro e que de certa forma une esse lado bom e ruim de dentro da diligência. Bom, por que a gente tem que falar de John Wayne? Porque esse é o primeiro grande filme do John Wayne e ele só entrou no elenco por insistência do senhor John Ford. Aliás, tem uma história clássica que eu adoro do John Ford,
que ele dizem que ele se apresentava da seguinte forma: oi, tudo bom? Eu sou o John Ford e eu faço faroeste. Só por isso, né, a gente já sabe que ele é um apaixonado pelo gênero e que ele sabe o que ele tá fazendo. Então, assim, muitos nomes foram cotados porque ia ser o grande filme do John Ford, principalmente no cinema sonoro. Gary Cooper, Joe McCrea, vários atores jovens se candidataram pro cargo de protagonista, mas o John Ford foi lá e disse: não, eu quero o John Wayne, porque eu acho que ele é feito pra esse papel e ele vai funcionar. Por que essa pressão pra não ser o John Wayne? Na verdade, ele era um ator de filme B, né? Ele trabalhava muito na Republic e na Monogram, que eram duas produtoras que faziam, assim, sei lá, 500 faroestes por ano pra lançar antes dessas sessões, né? Fazer esse filme média-metragem. E ele era mais um ator desses filmes, ele não era um grande ator. Porém, o Ringo Kid, assim, é talhado pra ele. É o personagem perfeito. Tanto que tem muitos críticos que dizem que ele passou o resto da vida interpretando o Ringo Kid. Eu discordo, porque só ver o filme que ele levou o Oscar de melhor ator, que é a primeira versão do Bravura Indômita, de 69, pra ver que ele é, sim, um bom ator e ele sabe fazer outros personagens. Claro que é impossível você não associar a cara do John Wayne aos faroestes americanos clássicos. Mas ele é um bom ator e no Ringo Kid, por ele ser muito jovem, ele funciona tanto como o mocinho, né, o pistoleiro em início de carreira, quanto como aquele pistoleiro mais sábio, o pistoleiro que demonstra ter uma visão de mundo mais aberta, mais ampla do que os outros personagens. Ele tá nessa diligência porque ele foi condenado por um crime, ele vai se entregar pra polícia e ele tá de boa ali, tá muito tranquilo pra fazer isso, apesar de que os seus companheiros de diligência não vão muito com a cara dele, ficam muito desconfiados, né, afinal, como assim um assassino está entre nós e a gente vai ter ainda que lidar com apaches no meio dessa viagem? Mas isso não é o grande momento do Ringo Kid, não é o fato dele ser um cara que está indo rumo à cadeia nessa viagem. A primeira aparição dele, o John Ford deixa claro: olha, esse cara é diferente dos outros personagens. Ele dá um close no rosto do John Wayne que é meio épico, é quase como se ele fosse uma aparição, assim, ele surge, até porque ele é o último passageiro a entrar na diligência, né, ele surge no meio da estrada e acaba entrando na viagem, então assim, a viagem já está acontecendo, nós espectadores já conhecemos os outros personagens, aliás, o John Ford tem esse poder de conseguir apresentar muitos personagens em pouquíssimo tempo, porque o John Wayne entra no filme, já passou acho que uns 20 minutos de exibição, e mesmo assim, ele consegue esse impacto, não só pelo close, mas pelo modo como o personagem do John Wayne entra na diligência, ele começa a conversar com todo mundo, e o diferencial ali, que vai mostrar o diferencial do personagem dele, é a interação dele com a personagem Dallas, vivida pela Claire Trevor. Aliás, a Claire Trevor entrou no elenco porque, já que o protagonista era um cara pouco conhecido no grande cinema americano, eles precisavam de um grande nome, né? Naqueles tempos, os estúdios pensavam assim, que grande nome a gente vai ter no cartaz desse filme pra chamar público. A Claire Trevor era muito requisitada na época e era muito talentosa. Então, ela foi proposta, né? Vamos fazer no tempo das diligências. E ela topou o desafio, que não era um desafio fácil de ser aceito naquela época, que é o de interpretar uma prostituta. Em nenhum momento do filme, pelo menos na parte inicial, é dito que ela é uma prostituta. Mas a cena em que ela é expulsa da cidade pelo Comitê dos Bons Costumes, né? São 5 senhoras, assim, que decidem que ela vai ter que ir embora daquela cidade porque ela não é um bom exemplo, né? E ela se vê obrigada a sair dali. Aí ela tem a parceria do Thomas Mitchell, tá? O personagem do Thomas Mitchell, que é um médico bêbado, tá? Que também não é bem quisto na cidade. Então, assim, ó, eles dão o braço um pro outro, entram naquela diligência e vão tentar recomeçar a vida. O Ringo Kid interage com a Dallas de uma forma completamente diferente do que ela tá acostumada. Porque ninguém fala com ela. A outra mulher que tá na diligência não quer nenhum contato com ela, porque ela é uma mulher de família, ela tem um nome a zelar, ela não vai conversar com uma prostituta, aquelas coisas do preconceito da época. E o Ringo trata ela e a outra mulher e os outros passageiros da mesma forma. Quando a Dallas percebe que ele não tá dando importância pra quem ela é ou porque ela aparenta ser, até porque ela não se apresenta pra ele, né? Eles simplesmente começam a conversar. Isso traz pro filme o trunfo do John Ford, que é a humanidade. A renovação do John Ford pro western a partir de No Tempo das Diligências
não é cenas de ação, não são um modo de filmar pradarias e tudo mais. É o modo como ele encara as pessoas. Porque até então, filme de faroeste era grandes cenários, grandes perseguições a cavalo e bons tiroteios. Ele resolveu que ele ia colocar isso sim no filme, mas que o mais importante são as pessoas. Ou seja, ele não coloca 6 pessoas conversando dentro de uma diligência sem um objetivo. Então eles ficam ali trocando ideias e você descobre preconceitos, segredos, as formas como cada um enxerga o mundo. E isso funciona, por exemplo, é quase um microcosmos, né, dentro daquela diligência. E quem pensou nas cenas iniciais de Os Oito Odiados, do Tarantino, não pensou errado. É óbvio que o Tarantino tirou dali, ele tem boas referências e essa é mais uma. Só que diferente do filme do Tarantino, os personagens do John Ford aqui são mais bem delineados, eles se apresentam de uma forma mais clara. Logo a gente começa a ver, eu simpatizo com esse daqui, não simpatizo com esse daqui. E você começa a escolher os seus preferidos dentro daquela diligência. Essa é a ideia do John Ford, que a gente entre naquela diligência junto com as pessoas e converse com elas, né? E perceba por que eu gosto dessa pessoa, por que eu não gosto dessa, por que de repente eu deixei de gostar de um personagem e começo a gostar de outro. Essa é a grande função que o John Ford dá pra essa diligência, ela é simbólica dentro do filme. Ela não é só mais uma diligência cavalgando ali pelo oeste, ela é um símbolo da forma como o John Ford vê as pessoas e como essas pessoas se portam dentro do mundo. You're the notorious Ringo Kid. My friends just call me Ringo. Nickname I had as a kid. Right name's Henry. A gente falou tanto de humano, de pessoas, de gente, né? É atribuída ao John Ford uma frase que eu adoro, que ele diz que a coisa mais incrível de se filmar e de se reproduzir numa tela de cinema é um rosto humano. E eu acho que No Tempo das Diligências é o filme que simboliza, né, essa filosofia de vida do John Ford, porque nunca ele filmou tantos rostos humanos e tantos rostos com significado, né? Acho que o grande exemplo é uma cena onde a Dallas, né, a Claire Trevor, e o Ringo Kid, o John Wayne, eles estão conversando, eles estão numa reserva indígena pra esperar, né, amanhecer o dia e poder seguir viagem. Até porque a outra mulher do filme ganhou bebê e a Dallas foi essencial pra essa cena, pra isso acontecer dentro do filme e funcionar. E os dois estão conversando e ele começa a falar que ele se encantou com ela, que ele percebe nela os mesmos valores que ele tem. E ele propõe casamento pra Dallas. E a Dallas fica completamente transtornada porque, primeiro que ela não esperava um pedido de casamento assim, e segundo, porque ela nota que ele sequer cogita a hipótese dela ter um passado, dela ter uma história que talvez não o agrade. Ele simplesmente propõe o casamento pra ela. E o John Wayne filma isso esquecendo completamente a paisagem, apesar de ser uma paisagem muito bonita, mas a ideia dele é o seguinte: quem é essa mulher que está sendo pedida em casamento e tá apavorada com isso? E quem é esse cara, quem é esse rapaz que tá indo pra cadeia, tá dizendo pra ela, olha, eu quero casar com você, eu vou sair da cadeia, a gente fica junto, você vai pro meu rancho e fica me esperando lá. Quem é esse cara que faz essa proposta? E pelo olhar, pelo rosto desses atores, a gente percebe que é isso que o John Ford quer. Ele quer mostrar um filme sobre como as pessoas convivem umas com as outras. Óbvio que elas estão no Velho Oeste, é óbvio que a gente vai perceber coisas e em algum momento a ação vai ser o centro da trama, né? Vai ter perseguição a cavalo, vai ter a invasão dos indígenas, né? Aquela clássica briga dos brancos com as peles vermelhas, vai ter tudo isso. Mas isso é um detalhe, isso é parte da história. O importante mesmo são as pessoas, como elas estão ali, como elas estão vivendo esse momento dentro da história do filme e também da história do país, né, do oeste americano. Também vale lembrar que No Tempo das Diligências é o primeiro filme que o John Ford realiza no Monument Valley, que depois vai virar o cenário clássico, mítico do cinema dele e também de outros diretores. Acaba que todo mundo que quer fazer um faroeste vai pro Monument Valley, porque só de você ver aquela imagem, você pode nunca ter visto um faroeste na vida, mas você vai associar ao oeste americano. Então assim, foi a primeira vez que ele filmou no Monument Valley. Óbvio que já, né, ele usa essa paisagem bonita, grandiosa, para trazer um ar épico pro filme, mas ela é um detalhe, ele só vai se valer dela em outras produções. Aqui ela é um detalhe porque o objetivo dele é outro, né? Então assim, já que temos som no cinema, já que temos que renovar os gêneros,
vamos usar aquela matéria-prima que é a base de qualquer cinema, seja ele de ficção científica, seja baseado em fatos reais, que é a vida humana, as pessoas, os sentimentos, as coisas que a gente faz no dia a dia que parecem banais, mas que quando colocadas numa tela de cinema ganham outro significado. O destaque final que eu dou é pros coadjuvantes. Pra variar, o John Ford, ele sempre escolhe os seus protagonistas muito bem, mas os coadjuvantes têm função dentro dos filmes. O Thomas Mitchell, ele não é só o médico bêbado que também é expulso da cidade junto com a Dallas. Ele traz um alívio cômico no começo do filme e da metade pro final ele ganha outras nuances. Ele se mostra mais como pessoa mesmo, né? Não com aquela figura avacalhada, quase um palhaço, né? Que todo mundo ri da cara dele, todo mundo desconfia do talento dele como médico. E aí ele vai mostrar que não, que ele escolheu, né, esse objetivo de não cuidar muito de si, de se entregar pra bebida, mas que no fundo, o que move ele é a medicina. E aí então a gente enxerga um outro personagem. Só que é tão discreto, como ele não é o protagonista, ele é um coadjuvante, e só aparece de forma muito discreta. Numa revisão do filme que a gente percebe, nossa, esse personagem também é bem desenvolvido, talvez tenha sido muito bem escrito no conto, ou talvez ele nem existisse nesse conto e ele está no roteiro do filme. Então assim, o Thomas Mitchell merece muito destaque, porque eu acho que ele e a Claire Trevor são os melhores atores em cena, não desmerecendo o John Wayne, mas em quesito de atuação, os dois são melhores, tanto que o Thomas Mitchell acaba ganhando o Oscar de melhor ator coadjuvante, né, por esse filme. E assim, é um filme de pessoas. Não ia adiantar nada esse filme ser feito com atores medíocres, porque ia funcionar até a página 2. Porque a gente precisa dessa atuação verdadeira, dessa atuação forte, que o elenco e a direção do John Ford, é óbvio, a gente não pode esquecer disso, fazem com que no tempo das diligências se mostre um filme de atores, um filme com direção de atores, uma direção de atores preocupada, e não apenas mais um faroeste que vai para as telas e que vai virar mais um filme de faroeste. Não, no tempo das diligências não é mais um filme de faroeste. É o grande faroeste de todos os tempos, talvez. Talvez seja um exagero o que eu tô dizendo, mas eu acho que não é à toa que ele merece estar entre os grandes, porque faz 80 anos que ele foi lançado e a gente tá aqui falando dele e enxergando ele em outras produções atuais, né? Filmes focados mais no lado humano. Vai chegar uma hora que esses nossos super-heróis não vão mais servir pra nada, não vão trazer nada de novo pra gente, e a gente vai ter que buscar novas inspirações. E com certeza a inspiração melhor é outra pessoa, né? Outro humano. Porque não existe nada mais complexo que outra pessoa, que um ser humano, mas a gente ainda quer dar pra eles ares de super-heróis, superpoderes, pra ficarem mais complexos ainda. Só que aqui o John Ford trabalha com o super-herói do dia a dia. O cara e a mulher que precisa lidar com o preconceito, precisa tocar a sua vida adiante, que de repente se vê expulso de casa e sem saber pra onde ir. Isso acontece até hoje, só que aqui a gente tá no Velho Oeste americano. E pra encerrar, eu queria falar de uma coisa muito importante, que é um trecho de um livro sobre o John Ford, que analisa a obra do John Ford até 1947, do Tag Gallagher, que é um crítico de cinema, e ele diz o seguinte: no tempo das diligências é como uma pintura com música e um mundo de gente. Cada uma dessas pessoas se apresenta com sua marca, cada uma surge inicialmente de forma tão básica quanto aventuras numa terra de sonhos. Mas no meio de tanta profusão, na cadência de tantas revelações e numa contradição geral que no tempo das diligências se dissemina, uma dúzia de histórias, 3 filmes e um clímax para cada personagem. Ao final, na escuridão da noite, John Wayne perseguirá Plummer com tímpanos solenes a cada um de seus passos. Se apenas uma qualidade se destacasse nesse filme, ela seria a ousadia. E eu acho que o que tá faltando no nosso cinema atual é justamente essa ousadia de experimentar, de se renovar, de buscar em pequenas histórias grandes filmes, que era isso que o John Ford fazia. Mas talvez a gente tenha que esperar um pouquinho mais para surgir um novo John Ford ou alguém pelo menos inspirado por ele para fazer esses grandes filmes.
Esse foi mais um Formiga na Tela. Hoje a gente falou sobre os 80 anos de lançamento do No Tempo das Diligências, do diretor John Ford. Mas se você quiser continuar curtindo o nosso trabalho aqui no Formiga Elétrica, escute o nosso podcast, olhe outros vídeos aqui do Formiga na Tela, acesse o nosso site www.formigaelétrica.com.br e, claro, colabore, se você puder, com a nossa campanha de financiamento recorrente lá no Apoia-se. É só entrar em www.apoia.se/Formiga Elétrica e ver qual o valor que você acha que a gente merece, que você pode pagar, pra gente continuar produzindo conteúdo e criando coisas novas pra vocês, que é pra isso que a gente trabalha, né? Até o próximo Formiga na Tela, beijos da Bia. E a gente não pode esquecer de agradecer o pessoal da Toca Audiovisual, faz barulho! Ei! Que ajudou a gente a fazer esse Formiga na Tela especial. Beijo da Bia pra todo mundo da Toca. Foi!